Olá, graça e paz. Começamos o mês de dezembro aqui na nossa programação de televisão. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e hoje vamos conversar um pouco sobre algo que poderá transformar definitivamente a sua forma de viver e de conhecer a Jesus Cristo, para que você tenha uma relação perfeita com Deus. Vamos falar mais uma vez sobre a lei e a graça. Esta é a base do meu ministério, que é a revelação das 14 epístolas de Paulo aos gentios. Você já me ouviu dizer várias vezes isto aqui na televisão, mas eu entendo que é de suma importância tratarmos sobre lei e graça. Antes, uma pequena palavra para lembrar a todos que este mês será também um mês forte, determinante nesta reta final do ano, porque nós, na passagem do ano de 20 para 21, recebemos uma palavra profética de que este ano seria o ano da restauração de todas as coisas que Deus valoriza. E uma das coisas que Deus valoriza é a família, é a igreja, é o culto, é o estudo da palavra. Por isso, nosso ministério é alicerçado nos fundamentos da reforma protestante, no evangelho da incircuncisão, que Deus revelou ao apóstolo São Paulo. Então, Deus valoriza muito isso. Mas Deus valoriza também aqueles dias marcantes para a sociedade. No próximo dia 26, portanto, o último domingo do ano, nós vamos realizar um grande Natal no nosso ministério aqui na Catedral Cristo Vive. Nós vamos ter uma cantata linda, que é uma manifestação de talentos e dons, teatro, dança, cânticos, uma bênção. Nós queremos oferecer de presente a Deus esta grande cantata, um espetáculo espiritual, aberto ao público. Teremos também a manifestação da palavra, especificamente sobre o Natal de Jesus. E depois, no dia 31 de dezembro, a partir das 9 horas da noite, nós vamos começar a nossa passagem do ano, nosso Réveillon com Jesus Cristo. E por que esses 2 dias são muito marcantes? Porque é histórico na vida do nosso ministério que o povo viva o Natal gracioso de Jesus e não entre o novo ano com o pé fora da igreja. O crente evangélico cristão, na verdadeira acessão da palavra, é alguém que tem muito compromisso, total compromisso com Jesus e com essas horas marcantes. A passagem do ano é importante por quê? Porque nós recebemos uma profecia para 2022. Você tem que tomar posse disto para ser a tua bússola que vai nortear o ano que se avizinha. Então, eu deixo aqui este convite, lembrando que amanhã, dia 5, nós vamos realizar 2 grandes encontros, a ceia do Senhor nos 2 encontros, a manifestação da palavra, a oração pela família e a grande celebração do nosso cristianismo e da nossa fé. A Igreja de Jesus, no mundo inteiro, é imbatível, indestrutível, porque todos nós, igreja, temos a vida alicerçada sobre a rocha, sobre a palavra. Como eu sou um pregador reformista, eu entendo que a Bíblia é inerrante, não erra, é infalível, é vencedora e vitoriosa. E nós precisamos de ter a vida alicerçada sobre a Bíblia. Muito bem. Passaram os 4 minutos, amanhã estarei aqui às 8 da manhã com o culto em sua casa, na nossa televisão Bandeirantes. Então, hoje, o nosso projeto é falarmos sobre lei e graça. Eu não gosto de conflitos com ninguém, muito menos com colegas do ministério. Eu sou um homem muito proativo. Eu gosto da comunhão, eu gosto da unidade, eu gosto das coisas que Deus gosta. Eu não sou reativo, eu não tenho explosões. Toda a minha vida sempre foi proativa. Unidade, união, juntos, corpo, igreja.
Mas existem certos fatos que são da minha inteira responsabilidade como apóstolo e profeta ensinar a igreja. Porque nos últimos, pelo menos, eu estou no ministério aqui no Brasil há mais de 42 anos, nos últimos 30 anos, pelo menos, existe um tipo de pregação que acabou por roubar a glória de Deus, acabou por esfacelar aquilo que Deus mais precioso criou nesta terra, que é a sua igreja. Muitas fecharam e, claro, desunindo o povo de Deus. Chama-se a isto fortalezas espirituais que aquilo que é judaizante implantou no meio da igreja de Jesus. Então Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, nos dá aqui a chave das algemas de libertação. Já falei isso muitas vezes aqui, a alforria espiritual. Porque ele diz aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele disse, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então Paulo está dizendo que a nossa vida pregressa, nossa vida antes de conhecermos Jesus, de conhecermos a revelação, de conhecermos os fundamentos da palavra de Deus, era uma vida literalmente de escravidão. Era ou não era? Você está me ouvindo? Você que foi nascido de novo, você que encontrou, porque foi encontrado por Jesus, encontrou a verdade, o caminho e a vida, você que sentiu, ainda que não tenha percebido como o Espírito Santo sopra, mas a verdade é que você tem resultados na sua vida, então você está de acordo comigo. Toda pessoa sem Jesus é uma escrava. É uma escrava de questões religiosas, é uma escrava de espiritualismo, é uma escrava de idolatria, é uma escrava do diabo. É assim que a Bíblia diz, que nós seguíamos o príncipe das potestades do ar. Então, a nossa vida antes de Jesus era uma vida absolutamente insatisfeita, infeliz. Nós não sabíamos para onde íamos, não sabíamos qual era o nosso futuro, não tínhamos perspectivas sequer, e todos com muito medo da morte, porque não sabiam onde viveriam o futuro. Muitos carros aí na cidade têm os adesivos, onde passarás a eternidade? Os irmãos católicos não sabem dizer, eles acham que vão para um purgatório e daí uma missa de sétimo dia pode resolver as questões todas, e não é verdade. Então, era uma vida de escravidão, especialmente a escravidão espiritual e emocional. Quantas famílias se esboroaram, quantos empresários perderam a esperança da vida empresarial, quantos profissionais liberais viram a sua vida ir para o fundo do poço, quantas pessoas magoaram outros, quantas esposas magoaram seus maridos, maridos magoaram as esposas, quantos filhos olharam para os seus pais e disseram, meu Deus, mas isto é um casamento, porque era a vida de escravidão. E hoje nós temos muitos jovens que não têm uma boa relação com os seus pais, porque o testemunho dentro de casa era um testemunho incrédulo. E muitas dessas pessoas diziam que conheciam a palavra, conheciam a lei de Moisés. Então Paulo diz, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quer dizer que religião é escravidão. Aquilo que é judaizante é escravidão para nós que somos de origem gentílica. Escravidão, sabe o que é uma pessoa ter que catular a língua, o alto da cabeça, o braço, a planta dos pés, ter que colocar vela de 7 dias, ter que passar por lugares estranhos, escusos, pular um muro de cemitério à meia-noite, ajudar a tirar um cadáver, beber sangue de animal. Olha, são tantas as mentiras de Satanás, fora as religiões falsas que estão aí estabelecidas. Então isso tudo gera uma grande escravidão. Mas ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, a bênção que eu lhe quero dizer é que esta palavra do livro de Gálatas dá esperança para a igreja e para o futuro da igreja.
Porque muita gente na pandemia simplesmente abandonou 60% do povo evangélico no mundo. Abandonaram ou abandonou simplesmente a igreja, como se a igreja não fosse a noiva de Cristo. A igreja foi criada por Jesus. Desde o livro de Atos dos Apóstolos, que nós vemos que havia uma reunião de oração e no partir do pão diariamente. No livro de Apocalipse, fala do dia do Senhor, aquele dia, domingo, que os apóstolos se reuniam para a celebração de Cristo. Então, a igreja de Jesus foi literalmente abandonada por 60% dos cristãos no mundo inteiro. Pior ainda nos Estados Unidos, que fecham entre 100 a 200 igrejas por dia. São 6.000 a 10.000 por ano. Então isso tudo por quê? Porque não havia fundamentos. Porque o povo tinha uma aparente cristandade e no fundo, eram escravos. Então, Paulo vem e diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quer dizer, quando eu entendo o que foi o sacrifício de Cristo, quando Ele tomou sobre si o castigo, a dor, quando Ele se fez pecado por nós, quando Ele quebrou as algemas, as prisões da nossa vida, quando Ele nos sarou por suas chagas, quando Ele nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás para o reino do Filho do seu amor, isto aqui foi para a liberdade. Deus não nos chamou para sermos escravos, nem de religião, nem de homens. Deus nos chamou para ser livres. Claro, nós temos muitas responsabilidades, nosso comprometimento com a igreja, o nosso amor e submissão às lideranças, mas, na realidade, o que tem sido o Evangelho na nossa pátria? Eu comecei o programa dizendo, eu não gosto de incompatibilidades, não gosto de discussão, não sou explosivo, porque eu tenho um filtro inibitório. Eu sei o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, quem eu posso falar, de quem eu não posso falar. Eu conheço isso aqui com profundidade. Mas eu tenho que dizer a você que muitas pessoas que estão lá do outro lado, sofrendo terrivelmente, elas são incompatíveis com elas mesmas. Elas não conseguem amar, não conseguem ser felizes, não conseguem se doar para um casamento. Então, isto se chama escravidão. Grande parte da igreja vive assim, como escravos. Hoje em dia, em pleno século XXI, trazendo aquilo que a igreja primitiva, em alguns lugares, pela cultura, usava um véu. Quando a mulher era casada, usava véu. Se ela usava o cabelo raspado, é porque não tinha uma boa conduta. Então, trazer um costume da Ásia Menor para os dias de hoje, usar véu, separar homens de mulheres dentro do culto, marido e esposa separados, isso é uma incongruência, isso é uma escravidão, isso gera infelicidade na vida das pessoas. Tem que pagar o preço, tem que jejuar, tem que vigiliar, tem que subir no monte. E há pessoas tão presas a isto, que se não for uma palavra forte, que as solte dessas amarras, viverão até o último dia da sua vida em prisões espirituais. Só uma palavra muito forte tem a capacidade de quebrar o jugo pesado, ardiloso, enganador dos falsos profetas que trazem aprisionadas as pessoas como se elas fossem judias sendo gentias. Paulo disse isto a Pedro, na presença de todos. Ele disse, Pedro, como é que você pode, sendo um judeu, viver como gentio? Você é da lei, vive como se fosse da graça e obrigas os gentios a viverem como se fossem judeus, com cerimônias, com ritos, com vigílias, com jejuns, cerimônias que não transformam a vida. O que é da palavra do antigo pacto é para o povo judeu, o novo pacto é para o povo de origem gentílica. Não se pode misturar. E só quando esta palavra fortíssima um dia bateu no meu coração é que realmente eu consegui quebrar essa amarra de infelicidade que era a minha vida espiritual também. Paulo disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Já somos livres. Claro que, com todo o respeito, eu lhe digo,
Eu não estou falando que liberdade é libertinagem. Estou falando de uma liberdade de vida, de viver a essência do cristianismo, ter paz com Deus, ter aquele seu momento de oração diária, meditação na palavra, não faltar os cultos. Isso tudo faz parte e ele não pode ser uma cruz pesada. Se for pesado, não é cristianismo. Jesus disse, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você tem que encontrar descanso para a sua alma. Por isso é que Paulo diz, foi para a liberdade. Não temos mais que voltar aos princípios da defesa do que Moisés dizia. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, várias vezes, Paulo é interrogado, dizendo, você manda apostatar de Moisés? Você está dizendo que os nossos filhos não têm que circuncidar? Não temos mais que seguir os rituais judaicos? E Pedro disse não, Paulo disse não. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, nesses 2 minutos finais, eu quero fazer-lhe este desafio. Que eu me recordo, uma vez eu já contei aqui, uma senhora veio ao nosso ministério, está no nosso ministério até hoje, ela disse, fui de um lugar que me aprisionou 30 anos. E quando uma palavra libertadora bateu na minha mente e quebrou as algemas, os caminhos tortuosos foram endireitados, a minha vida de deserto recebeu um caminho, aquele ermo seco recebeu um rio de águas vivas. Ela disse, uma mensagem que eu ouvi foi capaz de ter o poder de dinamite, dunamis, de quebrar as algemas, as amarras, e hoje sim, hoje finalmente, eu sou feliz. Então, entregue a sua vida a Jesus, creia nele, não machuque mais o seu coração. Sem Jesus, não dá para viver. Sem a essência da vida que é Jesus, não dá para viver. É uma sucessão sucessiva de sofrimentos que se seguem sem cessar. Que tipo de vida você quer viver? Que cristianismo você quer viver? A graça de Deus ou a lei de Moisés? A lei de Moisés era um ministério de condenação e de morte. A graça é um ministério de vida e de justiça. A glória da graça é sobreexcelente, é muito maior do que a da lei, porque a lei era desvanecente. Que este encontro com a verdade tenha sido a palavra final, que separou definitivamente o que é lei, o que é graça, para que você tenha prazer de viver, para que você tenha prazer de ter uma família cristã, você tenha prazer de vir à igreja, saber que foi Deus que a criou. Igreja não é em casa, igreja não é no Zoom. Jesus não criou igrejas por Zoom. Claro que nós nos adaptamos por causa da pandemia, tivemos que começar a fazer cultos apenas na internet, mas não foi para isso que Deus criou a igreja, o corpo, a congregação. Você precisa de estar na igreja, amado. Os dias são demasiadamente problemáticos e difíceis para você tentar viver sozinho, um voo solo. Eu abençoo tua vida, eu abençoo teu lar, eu abençoo tua família e eu abençoo nesta hora um novo viver em Cristo Jesus, para a liberdade. Foi que Cristo te libertou. Amém, amém e amém. Muito bem. Lembrando, temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Temos bispas, conselheiras, por gentileza, ligue para nós. Muito obrigado também àqueles que durante a semana interagem conosco, são proativos também na ligação com a igreja, o corpo de Cristo. Muitas pessoas não podem vir à igreja, têm comorbidades, outros têm doenças limitantes e debilitantes, mas eu estou dizendo, venha. Faça um esforço. Eu me recordo em Portugal, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu andava de cadeira de rodas. Uma das pernas nem dobrava. Eu não faltava um culto. E você sabe que em Portugal, em Lisboa, em mês de dezembro e janeiro, chega a fazer 0 graus. Eu nunca faltei um culto, nem de cadeira de rodas, nem de canadianas, porque o meu amor por Jesus superava a dor ou as dificuldades. É isso que eu quero que você viva. Cristo em nós,
e a esperança da glória. Amanhã teremos 2 grandes encontros, a ceia do Senhor, a palavra sendo ministrada, a família recebendo a bênção do Senhor. Venha. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, 9 da manhã e 6 horas da tarde. Amanhã estaremos aqui na Bandeirantes, às 8 da manhã, com o culto em sua casa. E eu quero terminar expressando a minha mais profunda gratidão pelo povo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu só estou aqui por causa do povo da Igreja Cristo Vive, que é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, que sabem que quando semeiam na obra de Deus, benefícios vêm às suas vidas. Obrigado por aqueles que nos ligam durante a semana e, quizás, outros o farão hoje, dizendo: eu quero estar ao lado desse profeta de Deus, quero ajudar a divulgar o Evangelho. E você sabe que eu tenho sempre uma alegria muito grande em meu coração de falar de um jovem casal, Rodrigo e Fabiana Ambrosio, donos do mercado Turbomil em Vila Emil Mesquita, um mercado de ponta, de tecnologia. As pessoas entram ali e são muito abençoadas porque o ambiente é um ambiente espiritual também. E ali as pessoas fazem suas compras tendo a bênção de Deus na sua vida. Rodrigo e Fabiana Ambrosio são um exemplo de cristianismo e de amor ao próximo, dando suporte para essa programação. Bem-aja, muito obrigado, um abraço a todos que estão agora no mercado participando desta programação. Você vai ter agora uma palavra com a minha filha, Bispa Nacional, Bispa Ana Caroline. Ela é a minha herdeira e a minha sucessora espiritual. Ela vai lhe falar sobre literatura evangélica cristã da graça de Deus. Tenha um resto de final de semana maravilhoso, lembrando que a decisão que você tomar agora estará construindo o seu futuro. Há pessoas hoje que tinham o seu futuro lá atrás para estabelecer e não foram capazes de estabelecer um futuro bom, chegaram ao dia de hoje derrotados. Mas Deus pode fazer você dar a volta por cima. Graça e paz, bom dia, bom final de semana e um dezembro marcante, maravilhoso e extraordinário. Graça e paz.